Fala, torcedor colorado, tudo bem, tudo certo? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência. Vamos de informações de Inter, o Colorado que logo mais às 5h30 da tarde enfrenta o Fluminense lá no Rio de Janeiro, no Maracanã, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo esse onde o Internacional, além de ter que enfrentar um grande adversário jogando fora dos seus domínios, tem imensas dificuldades na questão de ideia de qual formatação de equipe que vai a campo e até mesmo na questão de provável escalação. Tem essas dificuldades e vamos conversar sobre isso. Mas antes eu quero falar sobre um jogador em específico. Nesse conteúdo eu quero falar sobre um jogador que nos trouxe um grande problema para esse confronto diante do Fluminense, que se chama Alexander Bernabei. Será que a gente se enganou com esse jogador, pessoal? Será que a gente se enganou até mesmo com diversos jogadores do elenco do Internacional? É óbvio que eu não vou colocar apenas na comanda do Bernabei esse mau momento que o Inter vive na temporada e até mesmo as eliminações que o Internacional teve durante o ano e a temporada de 2025. Mas o Bernabei não é o mesmo do ano passado. É um jogador que não mantém uma regularidade nas partidas. Ah, Matheus, mas todo o elenco do Internacional está mal. Você mesmo falou sim, mas eu vou te dar um outro exemplo de um jogador que chegou esse ano, mas mantém suas regularidades nas partidas, que é o Johan Carboneiro. O Bernabei é um jogador que, além de não estar bem tecnicamente, ainda compromete. É um jogador que defensivamente tem suas dificuldades, a gente sabe disso desde a sua chegada. Ele teve maiores oportunidades na temporada passada com o técnico Roger Machado. Quando o técnico do Internacional ainda era o Eduardo Cudê, ele teve apenas alguns minutos em campo, não teve oportunidades. Veio o Roger Machado, deu sequência para esse jogador, inclusive foi eleito um dos melhores jogadores da lateral esquerda do futebol brasileiro. Mas nessa temporada o Bernabei não correspondeu à altura do que era esperado, assim como todo o time do Internacional, mas eu quero trazer esse alento ao Bernabei. Será que a gente se enganou com esse atleta? Será que a gente teve aí apenas um sprint, apenas uma ilusão no ano passado com suas atuações? É claro, gente, que a gente tem que colocar em contexto que todo o time do Internacional é um ou outro que se salva. Mas o Bernabei comprometeu no jogo passado. O jogo de um Internacional, se não fosse aquele pênalti que ele cometeu de forma infantil no jogador adversário, o Inter pelo menos poderia ter saído com um empatezinho na rodada passada diante do Bahia na última quarta-feira. E aí, ainda por cima, tomou um amarelo e está suspenso para essa partida de logo mais diante do Fluminense. Para piorar, o seu substituto Alisson foi expulso na partida. E aí o Internacional vai ter que improvisar um zagueiro na lateral esquerda, que provavelmente vai ser o Victor Gabriel. Qual é a tua opinião sobre o Bernabei? Será que a gente se enganou sobre esse jogador? Ou com a nova comissão técnica que chegou, que tem como principal adjetivo e característica mudar o ambiente, o momento, o qual esse que o Internacional se encontra? Qual é a tua opinião? Tua opinião também que eu quero saber sobre qual provável escalação o Internacional vai pôr em campo logo mais diante do Fluminense. Como eu falei no início desse vídeo, o Inter tem diversas dificuldades. A gente não sabe nem qual vai ser a provável escalação, pois a provável escalação vai depender de qual provável formatação Ramon Dias vai manter. Se tem a especulação e as notícias nos bastidores que o Internacional pode mais uma vez mudar a sua formatação, em vez de sair de de 3 zagueiros lá atrás, aí para 2 jogadores abrindo a linha de defesa do Internacional, com os 2 laterais, os meias, e lá Patrick voltando, e lá na frente o Rafael Borré voltando como titular e o Carboneiro. Então tem essas dificuldades, a gente não vai ter o Brian Guigui, não vamos ter os nossos 2 laterais esquerdos, não vamos ter o zagueiro Vitão. Tem esse mau momento do Antony, que agora o goleiro Ivan, assumiu a titularidade, está dando conta do recado, inclusive defendeu o pênalti diante do Bahia, teve um grande azar que a bola bateu na trave, voltou para o jogador do Bahia, que acabou convertendo na terceira oportunidade que teve no mesmo lance. E aí se encontramos nessa situação. Mas se eu pudesse trazer uma provável escalação, até pelas notícias que se tem, onde provavelmente o Ramon Dias vai mudar sua formatação
e voltar a jogar com apenas 2 zagueiros na linha de defesa, podemos trazer a próxima escalação com o Ivan, na lateral direita o Alan Benítez no lugar do Brian Aguirre, ainda tem a possibilidade do Bruno Gomes jogar na lateral direita. Se ele não jogar, Alan Benítez será o lateral direito titular, com na lateral esquerda o Victor Gabriel improvisado, no meio Bruno Gomes, e aí Thiago Maia e o Bruno Henrique, e no meio o Alan Patrick voltando a estar à disposição, no ataque o Rafael Borré e o Johan Carboneiro, que é o jogador que eu quero falar, que é o grande reforço para essa partida, Johan Carboneiro. Lembra que nesse início de conteúdo eu falei sobre manter a regularidade e eu citei o exemplo do Carboneiro? Sim, o Carboneiro, na minha visão, por manter uma regularidade nos jogos, por ser um jogador que preocupa os defensores adversários, é um jogador que num contra um, num para um, incomoda a defesa, é um jogador que nunca despenca nas suas atuações e, na minha opinião, é o grande reforço que o Internacional tem para essa partida de logo mais diante do Fluminense. Mas qual é a tua opinião? Tu acha que o Carboneiro é o melhor jogador do Internacional na temporada? Ele é um jogador que pode fazer algo diferente para nos ajudar a vencer o Fluminense logo mais no Rio de Janeiro? Qual é o teu palpite para o placar de logo mais? O meu palpite é 1-0 Internacional, mesmo jogando fora de casa e mesmo com todas essas dificuldades. Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o teu like. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!